E passamos imediatamente a palavra a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Bom dia a todos e todas. Agradeço ao senador Roberto Requião, à senadora Gleice, que preside essa Comissão de Assuntos Econômicos, e também a presença dos demais senadores e senadoras aqui presentes, demais convidados e todas as pessoas que vieram aqui participar dessa audiência e que nos acompanham também. Bom, a apresentação que nós vamos fazer em nome da Auditoria Cidadã da Dívida, nós nomeamos o PLS 204 e a legalização de esquema de geração de dívida pública sem contrapartida, porque é disso que se trata. Esse esquema nós identificamos na Grécia ano passado, por isso que insistimos muito para trazer a deputada Zoe Constantopoulou, que já está chegando. É o mesmo esquema financeiro. É um esquema que cria uma empresa estatal, não dependente, uma sociedade de propósito específico, para emitir papéis com garantia estatal. Esse é um ponto fundamental de divergência entre o que eu apresentei e o que o doutor Mauro apresentou, porque ele falou que não tem garantia estatal. Tem garantia estatal. É o mesmo esquema identificado na Grécia e aqui. De tal maneira que a Grécia, no primeiro ano, as garantias que os países europeus deram foi 440 bilhões de euros. O prejuízo que esse esquema gera, no ano seguinte, já elevou essas garantias para 780 bilhões de euros. Tá? Eu não vou falar mais sobre a Grécia, porque nós vamos receber a deputada Zoe. Mas qual é o esquema sofisticado implantado no Brasil? A criação da estatal não dependente, sociedade de propósito específico, o sócio majoritário são os estados e municípios, tá? Ela emite debêntures com garantia dos entes federados. Esse esquema conta com a expertise do FMI, é o mesmo esquema, o mesmo desenho do esquema encontrado na Europa. As garantias são prestadas pelos entes federados, isso tudo vai virar dívida pública, sem que os estados, municípios e União tenham recebido um centavo, porque quem recebe o dinheiro da venda das debêntures é a empresa. E a empresa tem que remunerar administradores, toda aquela parafernália de empresas é um grande negócio, gente, um grande negócio. Um engenheiro produziu esse vídeo, esquema fraudulento, é uma animação, depois, se houver autorização, a gente coloca aqui um mini vídeo de 6 minutos. Bom, vamos pegar o texto do PLS 204. O que ele diz? É permitido aos entes da federação ceder direitos, não o crédito, os direitos, isso ficou muito claro na exposição do Mauro, do senhor Mauro, para pessoas jurídicas de direito privado. Aí começa a máscara. Quando as pessoas leem pessoa jurídica de direito privado, até parece que é uma empresa privada que está comprando. Não é. É uma empresa estatal. É uma empresa estatal não dependente, regida pelo direito privado. Então, o primeiro pedido é que o projeto de lei seja claro, que coloque ali que é para uma empresa estatal não dependente. E que empresa é essa? Criada para comercializar, para emitir debêntures. Essa atividade não atende ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, que estabelece as condições para criar empresa estatal. Para se criar uma empresa estatal, está lá na Constituição Federal, essa empresa tem que atender interesse público, necessidade coletiva. Qual o interesse público por trás de emissão de papéis, desse tipo de negócio financeiro? Não há. Então, para começo de conversa, esse tipo de estatal para emitir papelada financeira é inconstitucional. Isso está aí, ó, a apresentação oficial da CPSEC de São Paulo. As securitizações são feitas pela CPSEC, ela é uma sociedade controlada pelo Estado, a empresa não dependente. Olha o formato. Está vendo por que esses pareceres todos têm que ser revistos? Houve
informação distorcida. Então, é preciso colocar as informações corretas e vamos ver que parecer que vem. A CPSEC tem por objetivo a aquisição de direitos creditórios do Estado. Essa atividade não se enquadra entre as exigências do artigo 173 da Constituição Federal para a criação de empresa estatal. E a garantia está aí, ó. Devido à existência de debêntures subordinadas em poder do Estado, as operações são classificadas como com retenção de riscos e benefícios. Isso aí é o jargão do mercado para dizer, tem garantia, tá? Então, a garantia está sendo mascarada por meio das debêntures subordinadas que são entregues pelo estatal não dependente para o ente federado. O PLS autoriza cessão de direitos creditórios, inscritos ou não em dívida ativa. Porém, como dito já anteriormente, ele não modifica a natureza dos créditos, ele não altera as condições de pagamento, ele não transfere a cobrança. Olha, ele não transfere a cobrança. Então, o que está sendo cedido? O que está sendo cedido? O que está sendo cedido é simplesmente uma garantia pública. O valor dos créditos inscritos ou não em dívida ativa é o cavalo de Troia. É o cavalo de Troia. O crédito não sai do lugar, continua sendo cobrado pelas procuradorias de fazenda em âmbito federal, estadual, municipal, onde não tem, pela Secretaria de Fazenda. O crédito não sai do lugar. O que está sendo cedido é garantia. O ente público recebe debêntures subordinadas para documentar essa garantia concedida. É preciso desmascarar isso. Porque quantas pessoas entendem essas jogadas de mercado, que por trás dessa debênture subordinada é que está a garantia? Isso vai gerar dívida pública, aliás, já é, né? Empresa estatal emitindo papel já é dívida pública. E isso vai aprofundar a financeirização no país, tá? Por conta, cada debênture que é emitida tem um seguro, tem uma série de negócios, tá, envolvidos. Não existe a propagandeada cessão de crédito. Os jornais anunciam venda de dívida ativa, vai ser um bom negócio. Não existe isso. A dívida ativa não é vendida, não sai do lugar. Continua sendo cobrada pelos órgãos competentes, está escrito no projeto de lei. A dívida é meramente o parâmetro para indicar o tamanho da garantia concedida pelo ente federado à empresa estatal não dependente. A concessão da garantia é formalizada por meio das debêntures subordinadas emitidas pela estatal não dependente e entregue. Isso está muito claro no dispositivo escrito no projeto de lei, que está lá. A cessão compreende apenas o direito autônomo. O que é o direito autônomo ao recebimento do crédito? É o cavalo de Troia. A dívida ativa podre está lá. Imaginem a montanha da dívida ativa. A maior parte dela, incobrável. Se arrecada de 2% a 5%, apenas. A montanha está lá. O que está sendo cedido? O direito autônomo. O que é o direito autônomo? O direito de vir a arrecadar aquilo. Um fantasma, gente. O cavalo de Troia. Tá? Como é que o esquema funciona? A estatal não dependente, empresa, pessoa jurídica de direito privado, vende a debênture sênior, o filé mignon, para investidor privilegiado. Nenhum de nós aqui consegue comprar, porque essa operação é feita com esforços restritos de colocação. Somente investidores muito especiais vão ficar sabendo dessa operação. Ele pode vir a pagar até parceladamente. E, ao mesmo tempo, essa estatal não dependente, pessoa jurídica de direito privado, emite a debênture subordinada e entrega para o ente federado para documentar a garantia, tá? Então, são esses dois tipos de debêntures. A sênior, que possui garantia do ente estatal e são vendidas a investidores privilegiados, com esforços restritos de colocação.
No caso da PBH Ativos S.A., empresa estatal não dependente de Belo Horizonte, o Banco BTG Pactual, que está muito mal na fita, o presidente estava preso até outro dia, realizou essa operação, cobrou comissão e dizem que comprou a totalidade das debêntures, ele mesmo. Isso é o que corre lá. Tá? Juros de IPCA mais 11%. O IPCA ano passado foi quanto, senador? 12%. Façam as contas. Quanto que é 12 mais 11? Remuneração de 23%. As debêntures subordinadas são entregues por Estado ou município, não podem ser comercializadas, servindo apenas para documentar a garantia. Tá? Só uma perguntinha. Aí você fala que é IPCA mais 11. 11 sobre o valor de face, mas em cima disso tem deságio também na compra? E essa informação a gente não conseguiu ainda, tá? Pode ter. As notícias de jornais dizem que tem. Bom, como o esquema está funcionando em São Paulo? Olha ali a apresentação oficial da Secretaria de Fazenda de São Paulo, certificada pela FIPECAF, tá? Olha o desenho, é o mesmo desenho que nós identificamos. A CPSEC entrega a debênture sênior para os investidores e entrega as debêntures subordinadas para a Secretaria de Fazenda. Olha, eu coloco a foto porque às vezes as pessoas não acreditam. A PBH Ativos S.A. foi criada por lei municipal com capital de R$100 mil, tá? A Câmara de Vereadores aprovou uma lei criando a PBH Ativos S.A. com capital de R$100 mil. Quando ela começa a emitir debêntures, olha lá, ela emite 2.300 debêntures no valor de R$100 mil cada uma. Vocês estão vendo por que a PEC 55 está garantindo recurso fora do teto para aumento de capital da estatal não dependente? Estão vendo por quê? A empresa é criada com capital de 100 mil e quando ela começa a emitir debênture, cada debênture que ela emite é no valor de 100 mil. E de uma vez só ela emite 2.300 debêntures. Olha lá, Luiz Nassif, os juros. O prazo de vencimento é de 7 anos, com pagamento de amortização e juros a taxa de 11%, acrescido de IPCA. É sobre o bruto, é sempre sobre o bruto. Tá? É insustentável. E olha lá o detalhe, ó. 15 de abril realizou sua emissão de debêntures com garantia real, tá escrito lá, tá vendo? Isso foi copiado, fotografado do site, estão vendo que é com garantia real? Então, o senhor Mauro disse aqui que não tem garantia do Estado e por isso a Procuradoria deu parecer favorável. Tem garantia do Estado, tá lá. No estado dele foi criada a PRSEC e que já apresentou prejuízo de 800 mil. A empresa nem emitiu debênture ainda e já está onerando o Estado em 800 mil reais. O esquema se alastra. Em Porto Alegre, foi criada a Investpoa, mas foi expedida uma decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, determinando que não se constitua empresa por representar danos efetivos ao patrimônio e ao erário municipal. Então, ele apresentou aqui que isso já está operando em Porto Alegre. Não está, não. Está suspenso por decisão judicial. Decisão equivalente do TCU em relação a empresas de Belo Horizonte, Nova Iguaçu e Brasília. Tudo isso está suspenso, aguardando a decisão do PLS 204 aqui, ou do 181-3337 lá da Câmara, para legalizar este esquema. Nós esperamos que o Senado Federal não faça isso. Esse esquema jogou a Grécia e outros países europeus na desgraça.
E olha o que está sendo colocado aqui no Brasil. É um esquema financeiro. O PLS diz que as cessões não se enquadram como operação de crédito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o TCU, o Ministério Público de Contas, já disse que é uma nítida e clara operação de crédito, tá? É um negócio ilegal. Processo TC 016-585 do Tribunal de Contas. Mas o Meirelles, banqueiro à frente do Ministério da Fazenda, está lá conversando com o TCU para dizer que não é operação de crédito, não. Mas o TCU e o Ministério Público de Contas já disseram que é. Esse trecho entre itálico aí é transcrito do relatório do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. Arrumaram um subterfúgio ilegal, com aparência de legal, para antecipar receita e burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse mecanismo compromete gerações futuras. Isso quem está dizendo é o tribunal. Esse PLS 204, essa cessão de crédito que ele diz, é um cenário. Não há cessão nenhuma. O que há é emissão de debêntures, de papéis novos, com régia remuneração. Vocês viram lá o caso de Belo Horizonte. Ano passado, 23% de rendimento por ano. Isso é um escândalo. A emissão de debêntures por estatal não dependente, com garantia do ente público, configura operação de crédito. Esquema de transferência de recursos públicos para o setor financeiro, nacional e internacional. Essa operação vai possibilitar grandes negócios. E é uma burla à proibição legal de emissão de títulos da dívida por estados e municípios. Eles não podem emitir títulos. Então, estão criando uma empresa de fachada, uma estatal que não obedece ao artigo 173 da Constituição, para fazer essa emissão, e o dinheiro da emissão não vem para o Estado, vai para a empresa. E a empresa remunera seus administradores, gasta, etc, etc. Os estados e municípios não terão benefício algum. Os recursos, é o que eu estava dizendo, são recebidos pela empresa e vão ser rapidamente consumidos, com deságios, com pagamento de juros exorbitantes, com consultorias milionárias, com custos financeiros. Cada documento desse esquema financeiro é caríssimo. Tá tudo serviço altamente especializado. Remuneração dos administradores, é o caso lá por isso que está tendo prejuízo lá no Paraná. Os administradores são regiamente remunerados. E por se tratar de estatal não dependente, os entes federados serão chamados a honrar a garantia e continuar pagando juros, amortizações da debênture, gerando dívida pública. É por isso que a PEC 55, que coloca no texto constitucional o privilégio do setor financeiro, amarra todas as despesas primárias para que sobre mais dinheiro ainda para pagamento de juros, ela também deixa fora do teto a destinação de recursos para empresas estatais não dependentes. Olha que infâmia. Ui, não está passando? Acabou. Não acabou, não. Não acabou, não. O melhor vem aí. Por que não está passando, gente? Aí. Como esse esquema entrou no Brasil? Como? Ano passado, nós começamos a pesquisar. E encontramos essa interessante empresa, ABA, Consultoria e Treinamento, oferecendo consultoria sobre estruturação de emissão de debêntures para estados e municípios, oferecendo cursos e consultorias. Quem é o responsável por essa empresa? Edson Ronaldo do Nascimento. É o mesmo esquema da EFSF, localizada em Luxemburgo. Publicamos um artigo denunciando isso. Essa vergonha, oferecendo publicamente curso para uma operação flagrantemente ilegal, inconstitucional. Eles tiraram o site do ar.
Olha só como estão seguros, como estão tranquilos. Tiraram o site do ar. Mas nós temos foto do site inteirinho, e com várias pessoas. Quem é o senhor Edson Ronaldo do Nascimento? Consultor da ABA, que tirou o site do ar. Presidente da PBH Ativos S.A., ele foi presidente dela. Olha ali a foto de um documento com a assinatura dele. Ele foi superintendente da Secretaria de Fazenda de Goiás. Ele foi secretário de Fazenda de Tocantins. Ele é consultor assistente do FMI. Já teve cargo no DF e até na Secretaria do Tesouro Nacional. Eu fiquei curiosa para saber quem assinou aquele ofício circular da STN que o senhor mencionou aqui, senhor Mauro. Se o senhor puder dizer. Então... Luiz Taca. Ah, tá. Bom, ele já esteve lá. Por favor, não critique, ele já faleceu. Que Deus o tenha. Então, puxar o pé à noite. Olha só, não, já tá, que Deus o tenha. Então, vejam bem, a mesma pessoa vende a consultoria, preside estatal não dependente, criada de acordo com a sua consultoria, ocupa cargos, vai pulando de estado em estado, ocupando cargos, onde tem poder decisório, poder político. Assim o esquema se alastra. Em São Paulo, onde foi criada a CPSEC, ninguém menos do que o secretário de Fazenda de São Paulo, o senhor Renato Vilela, é sócio da CPSEC. Olha a foto lá do quadro acionário. Renato Vilela. É sócio. E um escândalo. A PEC 55 garante recurso fora do teto. Está lá, ó. Não se inclui nos limites, não se inclui no teto. Despesas com aumento de capital de estatais não dependentes. É a garantia. É claro, porque nós vimos no caso de Belo Horizonte, se a empresa é criada com capital de 100 mil e cada debênture que ela emite tem 100 mil, é lógico que ela vai precisar de aporte de capital. E de onde virá isso? Do dinheiro público. E a PEC que vai congelar por 20 anos. Saúde, educação, vai empurrar uma reforma da Previdência, porque vai ter que diminuir pela metade o gasto da Previdência para a PEC vingar. Ela reserva dinheiro para esse esquema. Isso é um escândalo que está passando nesse Senado Federal, mas o povo sabe. E um dia os senhores vão ter que responder por isso. Todos os dias respondem. Então, não veio aqui nos ensinar o que nós devemos fazer ou não. o senhor respeite a minha palavra também. Mas a senhora não pode. Presidente, eu peço a Vossa Excelência que... Quero assegurar Exatamente. a expositora. Isso aqui não vai se transformar numa brincadeira. Estamos levando a sério essa questão, que é muito séria. Modus in rebus. O Senado tem que ter consciência de que o povo sabe. O povo sabe do esquema que está por trás dessa criação de empresas estatais não dependentes para emitir papéis. O povo sabe. O povo sabe o objetivo verdadeiro por trás dessa PEC 55, que é colocar no texto constitucional o privilégio do setor financeiro, deixando garantia para o pagamento de juros e garantia para esse esquema. Um esquema que já quebrou a Grécia e quer arrebentar com o Brasil. O povo sabe das condições do nosso país, um dos países mais ricos do mundo, e que se fizesse um modelo tributário justo, a correta exploração dos nossos recursos, como a alternativa que foi apresentada pelo senador Requião, não precisaríamos desses mecanismos fraudulentos. Então, o nosso pedido aqui, em nome do povo, eu estou aqui representando o povo, representando a Auditoria Cidadã da Dívida, uma associação sem fins lucrativos. E diga-se passagem, que nosso trabalho é totalmente voluntário. É um trabalho dedicado ao povo brasileiro. Nós exigimos a rejeição a esse PLS 204 de 2016. Se não for possível de imediato rejeitar, que retirem a urgência e ampliem o debate e esmiuçem ponto a ponto
Aprofundem o debate para descobrir a verdadeira essência dessas operações. O que está por trás dessa venda de debêntures por estatais não dependentes? Com deságio, com juros estratosféricos, além de custos de consultorias milionárias, administração, custos de administração, custos financeiros e remuneração de administradores. O que está por trás de tudo isso? Esse Senado tem que impedir claramente a garantia estatal disfarçada por meio de debêntures subordinadas e que irá viabilizar o repasse de recursos públicos a esse tipo de empresa. É preciso ampliar o debate, convocar aqui, trazer para sentar aqui governadores, prefeitos, que demonstrem as contas, que mostrem que o prejuízo dessas empresas está sendo mascarado pelo fluxo. Aliás, o senhor Mauro fez aqui, eu até fotografei a tela que ele mostrou. O fluxo da parcelazinha da dívida ativa que é arrecadada está transitando por essas empresas. Porque se ficasse somente o negócio das debêntures, ia ficar escancaradíssimo o prejuízo. Então, além do negócio das debêntures, o fluxo do pouco que se recebe da dívida ativa está transitando por essas empresas para mascarar o dano financeiro e patrimonial desse tipo de negócio, como ele mesmo mostrou aqui. Nós temos que convocar, então, os governadores e prefeitos para virem aqui mostrar claramente, de maneira transparente, qual é o prejuízo que esse negócio de debêntures está trazendo. E separar, segregar o fluxo que está transitando por essas empresas, para deixar bem claro como é que o povo vai pagar essa conta. Nós precisamos acionar os órgãos de controle. O próprio Senado deve acionar o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar, inclusive, ao Congresso Nacional. Participar da frente mista. Nós temos uma frente mista, da qual vários senadores aqui dessa comissão são signatários. Um dos objetivos dessa frente mista é ampliar esses debates relacionados à geração de dívida pública. Realizar essa auditoria dessa dívida prevista no artigo 26 da Constituição, do ADCT da Constituição. E impedir que essa PEC, a PEC está em andamento aqui. Ainda é possível uma emenda de plenário para impedir que recursos sejam destinados para empresas estatais não dependentes que não atendam o disposto do artigo 173 da Constituição. Porque nós temos estatais não dependentes, como a Petrobras e a Eletrobras, que atendem o disposto no artigo 173 da Constituição. Então, é preciso distinguir e deixar fora da PEC, tirar da PEC essas estatais não dependentes que não atendem ao disposto no artigo 173 da Constituição. Eu agradeço imensamente a atenção de todas e todos e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito grata. A mesa agradece a exposição de Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida.